Bom, eu estou montando esse vídeo para explicar como nós podemos fazer uma gestão de uma fila usando um Delta DVP. O Delta ele não possui instruções específicas para comando de processo, tá? Como no caso uma fila, comparando por exemplo com outros CLPs, tipo uma Lembrada ou de outras marcas, que você tem aquelas instruções FIFO e LIFO que te dão uma certa facilidade para você fazer isso. Mas isso não quer dizer que não seja possível fazer essa gestão, tá? Usando um CLP da Delta, porque ele tem alguns recursos que te permitem fazer isso. Tá? Você vai ter que criar alguns blocos de funções, vai ter que entender um pouco como trabalhar com índice, tá? Mas é possível fazer, tá? Sem grandes problemas. O começo é meio complicadinho, mas depois vai ficando fácil. Mas quando você tem uma fila, primeiro você tem que estudar como a forma de funcionamento dessa fila. Eu peguei esse exemplo aqui só para a gente mais ou menos determinar um funcionamento padrão baseado num problema que um amigo me relatou. Tá? Digamos aqui que eu tenho um sistema de irrigação. Tá? Cada caninho desse daqui ele tem um funcionamento independente. E eu vou configurar lá no meu sistema, certo? Um CLPzinho, um DVP, Delta, para fazer o gerenciamento dessa comunicação. Por exemplo, eu vou acionar esse bico 5 minutos, com um intervalo ou não. Esse daqui porque esse aqui é um tipo de plantação. Esse daqui também eu posso fazer da mesma maneira, mas quando eu estiver ligado, esse pode estar desligado. Esse daqui eu vou ligar só numa outra parte do dia, eu vou dar um intervalo. Esse daqui também. Eu tenho aqui no nosso sistema, a gente pensou em 70 bicos diferentes, certo? Cada um de uma maneira. Só que se eu for entrando com todos os processos para habilitar esses bicos, vai chegar uma hora que eu vou ter muito bico funcionando e eu vou ter um problema com essa bomba, porque ela não vai dar conta desses bicos, entendeu? Da água para esses bicos. Então o que, é que eu tenho que fazer? Eu tive nessa fila a gente tem que fazer um buffer. Tá? Um buffer para que eu tenha um número limite desse chuveirinho funcionando. No caso aqui, a gente pensou num buffer de 7. Isso é uma aplicação ilustrativa, tá? Mas só para a gente ter ideia como vai funcionar essa fila. Então vamos supor, eu posso ter no máximo 7 desses chuveirinhos funcionando. E aí eu vou entrando e eu vou habilitando. Eu coloco aqui que eu quero que funcione o chuveirinho número 1, depois o 3, depois o 5, depois o 7 e vou gerenciando essas entradas. Enquanto o buffer não tiver completo, eu vou colocando na hora que eu entro com uma requisição para esse carinha aqui, ele já vai funcionar. Para esse aqui vai funcionar, para esse aqui vai funcionar. Mas quando eu tiver 7 funcionando, eu vou continuar fazendo as requisições. Só que as requisições vão entrar numa fila. E essa fila, ela vai se movimentar conforme a rotina de cada um desses bicos for sendo liberada, entendeu? Digo, isso aqui acabou a rotina de tempo que eu determinei para ele. Beleza, então essa rotina caiu, a fila vai andar e vai entrar o próximo, que o próximo, por exemplo, pode ser para habilitar esse chuveirinho, certo? E depois cai desse outro aqui. Quando cair desse, vai entrar o outro ali. E a fila vai se movimentando, ele vai fazendo a gestão da água para preservar a bomba aqui. Nosso sistema que a gente idealizou vai fazer mais ou menos isso. Tá? Aí, para fazer isso, o que a gente tem que primeiro entender? Como vai funcionar a fila. Então a gente colocou a proposta da nossa fila. Iniciar uma fila onde cada acionamento tem uma posição definida, que é no caso o número do bico ali do chuveirinho. E execute uma rotina. A rotina é a maneira como ele vai funcionar. Cada rotina tem um tempo de execução. O equipamento só pode executar um certo número. Nesse caso aqui a gente está executando 7 ao mesmo tempo. Sendo assim, será necessário criar um buffer, ou seja, no máximo 7 bits funcionando ao mesmo tempo, e as requisições depois disso serão armazenadas e movimentarão a fila conforme as rotinas foram liberadas. Tranquilo aquilo que a gente falou. Quais são os passos? Primeiro eu tenho que gerar um sistema de entrada ordenado.
Segundo, eu tenho que mover a fila antes de entrar com uma nova requisição enquanto houver rotina disponível. Vou explicar. Vou fazer uma tabelinha aqui só para a gente entender mais ou menos. Tem que gerenciar o movimento das rotinas, ou seja, conforme as rotinas são liberadas, tá? Rotina 3, rotina 5, rotina 7, ela mesma vai ter que fazer a fila andar para movimentar e entrar um novo acionamento, no caso um outro bico. Armazenar as requisições quando não houver rotina disponível. Tá, aquilo que a gente falou, tá todo mundo ocupado, quem foi registrado vai entrando na ordem. Gerenciar a última posição da fila quando a fila estiver cheia. Isso aqui é meio difícil de acontecer, né? Porque você vai colocar a fila normalmente do tamanho máximo dos seus acionamentos, certo? Mas vamos supor que você tivesse uma fila que fosse muito grande, você não tivesse uma posição completa, quisesse gerenciar só um pedaço da fila. Então você tem que fazer da maneira que depois que a fila estivesse cheia, a última posição ela ficasse preenchida, e mesmo que fosse tendo requisição, ela não entrasse até que a fila fosse andando, liberando a última posição. Mover a fila conforme as rotinas sejam liberadas, o que a gente já falou. Essa mais ou menos a proposta da nossa fila. Isso é bom a gente ter bem em mente, porque senão fica difícil a gente compor a ideia, tá? Aí como seria aqui? Ó? Digamos aqui que aqui fosse cada um bico. Aqui eu requisitei uma função para o bico 45. Quando eu requisitei aqui o 45, se tiver rotina disponível, ele já tem que subir. Aí eu requisitei o 23. Ah, mas está disponível, tem que sumir. Certo? Aqui, ó. 23, mas ele tem que sumir porque já. Por quê? Porque tem rotina disponível para ele. Mas aí beleza, aí já ocupei todo o meu buffer. Então vai entrar aqui o 12, como o buffer está cheio, depois o 15, depois o 2, depois o 7, depois o 25, depois o 32 e aí por diante. Quando nós digamos aqui que aqui é a última posição da minha fila, 45. Se isso aqui estiver completo, eu não vou poder mais movimentar a fila, porque a fila está completa, aquela condição que eu falei por último. Difícil de acontecer, mas pode acontecer. Aí beleza, tá lá, aqui meus buffers estão todos completos, liberou um buffer, certo? O que vai acontecer? A fila anda, aí eu posso entrar com outro aqui, o 23, certo? Aí liberou mais um buffer lá, mais uma rotina, tá? Liberou, aqui, o que vai acontecer? Move para cá de novo, aí a última entra aqui, é o 32, tá? De novo, movimentou, tá? Movimentou aqui de novo, certo? Movimentou aqui de novo, vai entrando aqui no final, tá? É o 5, e é o 7, e por aí vai. Aí a nossa fila vai ficar funcionando dessa maneira. Ou seja, no começo ela nem vai gerar fila. Enquanto o buffer estiver cheio, ela só vai encher o buffer. Tá? A fila vai começar a acontecer depois que o buffer estiver cheio. Aí ela vai começar sendo preenchida. E com um detalhe, toda vez que você vai liberando o buffer, a fila vai andando. Aí vai entrando em requisição. Ah, mas aqui nem encheu o buffer. Não tem problema, a fila tem que ir andando conforme você vai movendo. Esse é o princípio de funcionamento que a gente vai ter que adotar. Aqui é a rotina que eu montei. No caso aqui de início, só para gerenciamento da fila. Tá? Vou colocar aqui. Aqui é a seleção. Digamos aqui é o bico 1, aqui é o bico 2, bico 3. E vai indo até o bico 70, porque nosso sistema de irrigação tem 70 pontos, 70 bicos. Não é tão grande assim, certo? 70 bicos. Aí conforme eles forem movendo, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer o seguinte.
Nesse daqui eu vou só dar um apanhado superficial aqui que a gente vai fazer. Tá? Aqui a gente faz a seleção. O que, é que a seleção vai fazer? De novo aqui. Cada vez que eu habilito, tá, um bico, ele vai mover a posição dele para a fila e vai setar o bico, certo? Nesse set do bico, ele vai verificar se o buffer está ocupado. Se o buffer estiver ocupado, ele armazena, se não, ele executa. Aqui o 2 também, ele vai mover a posição dele para a fila, tá? E executa. Agora digamos que eu não estou na sequência, depois eu fui lá e setei o bico 7. A posição dele vai para a fila e verifico se o buffer está ocupado ou não para fazer execução imediata. Se não, se estiver ocupado, eu armazeno. Depois, por aí vai. Coloquei o bico 11, gravo a posição dele na fila e verifico. E aí por diante. No Delta, a gente tem um recurso que, na verdade, é conhecido como um índice, tá? Eu tenho, não é só no Delta, tá? Tem outros CLPs também, tem no Mitsubishi, tem no VEG, tem diversos CLPs. E esse índice ele pode ser associado a uma memória D ou a memória a um registro D ou uma memória normal, uma M qualquer coisa. Isso vai ser a base de todo o nosso funcionamento. E aqui existe uma instruçãozinha aqui na Delta que é uma instrução de rolagem de posição, tá? Ela vai rolando, tá? Passo a passo. A primeira posição ele transfere para a saída D e vai decrementando aqui. Mas eu vou explicar isso depois de uma maneira mais detalhada, tá? Aqui a gente fez um sistema para gerenciar as rotinas. Quando ele pega uma rotina liberada, ele faz um salto com a posição pré-definida. Posição pré-definida. E depois ele faz o deslocamento. E a gente montou também uma tabelinha para verificar o funcionamento da fila, certo? Para os vídeos não ficarem longos, que eu acho que vou ter que explicar isso nos 5 vídeos, eu vou encerrar esse daqui. No próximo eu já vou demonstrar o funcionamento da fila e depois eu vou entrar com o detalhamento das funções.